Oi, gente. Hoje eu estou aqui com a turma do Barulho maravilhosa. São os percussionistas da Bahia. E esse é o podcast Convida, né? Comigo, Pedrão da Rocha, com apoio aqui da Band FM, da Central do Carnaval, de meu amigo Ricardo Leres, também da Oranos, né? Então, e de minha amiga aqui, Letícia, com a Vixe Propaganda. Gente, eu queria fazer as apresentações aqui. Vou começar com o nosso forasteiro, porque é o único que não é dos barris. Sou invasor. Bolão. Invasor. Conheci Bolão no cheiro, com o Boa percussionista tarde, no cheiro. bom dia, boa noite. Não sei que hora vai ser. Então, só fazer uma apresentação rápida. Bolão, além de percussionista, ele faz um trabalho de resgate, né? Sim. E desenvolve uma literatura sobre congas, não é isso? Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre isso. Tá, vamos lá. Sou daqui de Salvador, né? Criado com uma madeira de dendê. Percussionista, sempre bati tambor minha vida inteira. Comecei com 3 anos, profissionalmente com 13. Mas logo quando eu comecei a tocar, eu tinha uma pergunta que me incomodava muito, que é: da onde veio tudo isso que a gente tocava? E uma tia minha que estudava na UFBA me recomendou uma biblioteca chamada CEAL, Centro de Estudos Afro-Orientais, que fica nos Barris. Aliás, era no Garcia, Era no né? Garcia, né? No Garcia. Eu lembro disso. E aí eu fiz um cadastro lá e eu comecei a estudar sobre a ancestralidade dos ritmos, que eu queria saber não só sobre os ritmos, mas eu queria saber quem trouxe, quem tocava, quem era, por que chegou aqui, qual foi o formato, enfim. E aí lá foi o caminho, foi onde tudo isso começou, foi no Centro de Estudo Afro-Oriental, depois no Ilubatá, do nosso amigo Bira, né, que tinha uma escola que ainda era na federação. Que Bira de Jô Soares, não? Monteiro? Bira Reis. Bira Reis, que era clarinetista formado pela Católica, mas que era especialista em percussão. Ele tinha escola de percussão na federação. Na Cardeal. Na Cardeal da Silva. E eu estudava lá nessa escola com ele. Aí depois fui fazer percussão livre na UFBA. E aí comecei a tocar demais e não tinha tempo mais de estudar percussão livre, nem de lugar nenhum. E pronto, e a vida se desenrolou. Nisso que a gente está até hoje há 43 anos. Então eu vou começar pelo mais velho dos barris. O mais velho. Palito, né? Na verdade, o mais velho do Bahia foi o que eu conheci por último, né? Depois que eu saí do Bahia, que eu conheci ele. Palito, se apresente aí, você é percussionista. Eu sou percussionista, né? Assim, meu nome é Palito, na percussão. Todo mundo, se disser que é Raimundo José, ninguém sabe quem é. Mas sou percussionista, já tenho quase 45 anos já tocando. Estou com 63, estou fazendo 64 anos. Comecei novo. Né? A minha escola foi a escola da rua. Foi o Apache do Tororó, Secos e Molhado, o Viu Não Vá, era um bloco que tinha na Vasco da Gama, e o Cacique, onde eu frequentava muito e a gente aprendeu a tocar. E lá nos Barris tinha um samba chamado Os Big do Samba, que era justamente onde era a Roça do Lobo, de onde é que eu vim, né? Tinha vários terreiros na Roça do Lobo e a gente rodava isso tudo. A história minha da percussão veio em relação a isso. Né? E também uma mãe que era mãe de santo, e aí eu sempre era a bengala dela. Quando ela corria pro terreiro, me levava. Aí você tinha que aprender as coisas e a gente foi levando. Você falou a Roça do Lobo aí. E a Roça do Lobo é uma história que você vai poder falar, como os dois parceiros que estão aqui também, conheceram a Roça do Lobo, onde tudo acho que onde tudo começou, né? Essa parte desses blocos, tipo o Apache, do Tororó, Secos e Molhado, surgiu daquela Roça do Lobo, né? Que foi história. Foi o primeiro alagado de Salvador, chamava-se Roça do Lobo. Que unia Barris e Tororó. Que unia Barris, Tororó, Garcia, ali, né? Centenário, Vasco da Gama e Canela. Né? Até ali a parte da UFBA era charco. Já peguei muito bobó no dia que ali. Aí já fiquei preso. Foi dentro do dique preso, para o nego jogar a vara para me puxar, que eu fiquei preso, atolado por causa de um bobó. Ali era muito lodo, né? Bom demais, muito lodo. bom demais. Vou pular pro outro lado ali, para outro cara dos barris também, que eu conheci há muito tempo, Cícero Menezes, fundador, junto com o Brau, da Timbalada. Se apresente aí, Cícero. Então, me chamo Cícero Menezes, na verdade nasci em Feira de Santana e a minha família tinha casa nos Barris, foi onde eu conheci Pedrinho. Meu tio, que também é Cícero Menezes, foi presidente dos Internacionais durante 16 anos. Então nós, muito criança, colocávamos os adereços das fitinhas e tudo mais. E eu, em Feira de Santana, tocava em banda marcial. Tocava caixa no Instituto de Educação Gastão Guimarães, banda campeã baiana. Aqui na Fonte Nova nós vimos para cá para poder concorrer como banda marcial. Então comecei tocando caixa de repique, né, que se chamava na época, e em 1980
o trio elétrico ainda utilizava muito esse instrumento, era quem ditava o ritmo, vamos dizer assim. Tinha surdo, bumbo, ali, bateria lá em cima, conduzindo somente, mas a caixa era quem fazia a bagunça. Você falou de Leléu, né? Seu tio conhecido como Leléu, Cícero né? Menezes, né? Cícero Grande Menezes, tio Leléu. Então eu comecei tocando no Novos Bárbaros, coincidentemente em 1980. E logo depois toquei com o Luiz Muritiba. E quando criamos a Timbalada, eu e Brau, eu aí deixei mais de tocar. No início eu comecei tocando, e depois fui virando produtor, e fui virando empresário, e acabou que deixei um pouco de lado os instrumentos e passei a ser empresário, vamos dizer assim, dos grandes percussionistas da Bahia, com toda honra. Com toda Legal. honra. Só fazer uma ressalva aqui, Cícero, eu conheci Cícero, ele é prima de um vizinho nosso, ele vinha o verão para Salvador, né? Isso. E Cícero tinha um cabelo prateado, né? Platinado, como se chama na Itália, platinado. Quase branco, né? De tão louro. Muito louro. E ele, garoto, e Cícero sambava muito. E tinha um sapateiro lá na rua, Fiel. Não sei se você lembra disso. Sim, Lembra, sim, Alfredo? sim, Fiel. claro. Fiel e Camarão. E os caras faziam um sambão lá, só a negada. E ele, lourinho. Aí um dia ele não foi, passou. Cadê aquele diabo louro que samba aqui na Louro. porra aqui, né? Diabo louro, Que chama de diabo louro. sambava, entendeu, Palito? Sambava bem, os caras tocavam tudo legal ali, tocavam, mas ele tem uma Ele África, menino né? ali, Tem com uma Áfricazinha aqui, 7 né? anos, né? Bem menino, bem criança mesmo, 6, 7 anos por aí. Baiano tem um molho, pai. Baiano E agora tem olho. eu vou puxar aqui para esse outro amigo lá do Barrista também, Alfredo, que não é percussionista, né? Não. Mas é um apaixonado aqui pelo tropicalismo. E ele terminou que desenvolveu um conhecimento muito grande sobre a cultura baiana e, inclusive, sobre as origens da percussão baiana. Aí eu queria que o Alfredo falasse um pouquinho aí. E se apresentasse, né, Alfredo? Meu nome é Alfredo e o meu grande. Minha grande marca aqui é conhecer Pedrinho há apenas 60 anos. Temos uma amizade de 60 anos. Eu sou o único aqui que não sou percussionista, eu e Pedrinho. Mas eu tenho um estudo de praticamente já uns 10 anos sobre a contracultura na cidade de Salvador. A contracultura que eu vi. E a percussão faz parte dessa contracultura. Então foi com prazer assim enorme reencontrar Cícero, o amigo Palito, o novo amigo Bolão ali para participar desse bate-papo com vocês. Legal. Aí eu queria aqui começar de novo, assim, pela especialidade de cada um, né? Porque, assim, eu como percussionista não consigo bater palma nem parabéns. Então, vocês vão me ajudar aqui, porque eu, né, sou totalmente desafinado, o meu negócio é outro. Mas, fazendo a roda aqui de novo, Bolão, fale um pouquinho sobre esse trabalho que você está fazendo, sobre... eu sempre... Não, a conga não. Sobre a conga? Sobre a conga. A gente tem um problema na literatura brasileira, né? Na docência, vamos falar assim. Porque todos os métodos que nós temos de música, eles são estrangeiros. Então ele vem primeiro sobre a escrita da partitura, que ela é eurocentrista, ela não é brasileira, ela não faz parte da essência da nossa cultura, daquilo que a gente, né, vivencia, que é a música afro-brasileira, que tem outra conotação musical diferente do eurocentrismo, que é uma escrita, uma didática voltada para a música de concerto. Então, quando a gente entra na música popular, a gente precisa entender todas as nuances em torno disso. Então, não existe literatura sobre a conga brasileira, um método de congas que ensine você a tocar, que ensine a técnica, que explique a sonoridade do instrumento, como você trabalha, como você desenvolve a técnica, para você ter uma manulação, né, e uma tocabilidade eficiente ao longo do tempo. Então, todos os métodos que eu pegava, eles eram muito complicados. Então, eu comecei a escrever meus próprios exercícios. Eu comecei a desenvolver minha própria forma de tocar, lógico. Sempre vendo os grandes músicos maravilhosos que a gente teve aqui. Para mim, um dos maiores congueiros né, na Bahia, como Valtinho Cruz do Chiclete com Banana, Luiz Congueiro, que foi do Tapajós, grandes referências, assim como a gente teve Djalma Corrêa no Rio de Janeiro, que tocava com Bethânia, que fez inclusive aquela turnê com Gal, acho que foi o Gal Tropical, se eu não me engano, e outros grandes percussionistas do Sul, como o Sérgio Boré, né, mestre Armando Marçal, filho do mestre Marçal. A gente tocou até junto com Leni Andrade, eu e Marçal, a gente fez percussão junto na banda com a Leni uma vez. E aí, a nossa música, a nossa percussão brasileira, ela não tem registro.
Mas não tem registro só na conga, não. A gente não tem registro da nossa história, porque era proibido registrar, era proibido documentar. Quem tocava era preso, os instrumentos eram presos. Se você tocasse na rua, tinha uma lei chamada Lei da Vadiagem, e que as pessoas eram presas. Isso, uma primeira lei voltada em 888, 89, e depois essa lei foi reeditada em 1925, 22, algo assim. E tudo isso envolvendo exatamente o fato da cultura afro-brasileira se expandindo e crescendo popularmente. Porque sempre foi criado pelos negros e veio de fora para dentro. Sempre foi da periferia para dentro. Sempre foi... As pessoas descobriam aquilo que acontecia lá, né, se apoderavam e faziam sucesso com isso. E ganhavam o mercado com isso. Sempre foi assim. Certo? Nos Estados Unidos, foi aqui em toda a América. Porque a música negra tomou conta da América inteira, América do Norte, América Central e América do Sul. E é tudo sob influência da música africana. Você dá aula hoje? Dou aula. Eu dava aula na Faculdade do Estado de São Paulo, na EMESP Tom Jobim. E hoje eu tenho uma plataforma de cursos e eu dou aula particulares. E o cara que é leigo, aprende percussão? Eu faço uma atividade, e eu tenho até isso filmado na internet, se entrar no meu Instagram tá lá. Eu faço uma atividade em que em 1h30 eu boto todo mundo para tocar. Eu queria ver isso. Se você conseguir botar para tocar, vai qualquer ter pessoa, milagre, né? qualquer pessoa é capaz de tocar um instrumento, qualquer pessoa é capaz de desenvolver uma nova habilidade. Ela só precisa de metodologia e entrega. A metodologia é o que eu ofereço e a entrega é você estar à vontade para poder participar. E eu fiz uma atividade no começo do ano, lá em Camaçari, na jornada pedagógica, né? Camaçari chega no ginásio, bota lá 2.000 professores e eles me chamaram para fazer um workshop. Participaram 40, né? Eu levei os instrumentos, então eu começo a atividade e no final da atividade está todo mundo tocando. Eu levo um amigo para tocar violão, cantar e fazer as músicas no final e todo mundo toca. Então a capacidade de desenvolver uma nova habilidade aliada à felicidade de que tocar é possível. Qualquer instrumento, qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Qualquer pessoa. Palito, meu velho. O Palito desenvolveu aí um material, não sei se você já viu, né? Só para completar, que Cícero falou que veio do Novos Bárbaros, depois que Cícero foi do Novos Bárbaros, eu fui do Novos Bárbaros, e quando eu saí do Novos Bárbaros, Palito foi pro Novos Bárbaros. Indicado então, por você. Temos uma... Então vocês são filhos de Beto uma Tripa, geração, né? Beto Tripa era meu amigão, velho. Temos uma geração, uma sequência aqui. Deixa eu contar uma história de Beto Tripa. Eu pintava trio antigamente, eu pintando o trio do Pinel, ele apareceu lá um dia de sábado, assim, e aí ele fez assim, ele com a Kombi, velha danada, cheia de caixa de som. Ele fez, rapaz, porra, tá vendo aí todo mundo na praia, a gente trabalhando, a gente que vai ficar aqui daqui a 30 anos, tá todo mundo fudido e a gente vai estar bem, porra. Eu digo, não, rapaz, eu tô aqui, né, defendendo aí. Ele fez, não, vamos embora ali, que eu quero te mostrar um negócio. Aí ele me levou para ver o trio dele. Longe, eu saí do trio do Pinel e fui para outro lugar totalmente diferente. Lá em Portão, né? Eu cheguei lá em Portão. Aí quando chegou lá, ele falou, mas só que você tem que me ajudar a descarregar as caixas aqui. Da Kombi. Tive as caixas todas da Kombi. Na verdade, o trio dele não tinha nada para mostrar. Então, ele queria alguém para ajudar a descarregar as caixas. Depois ele me trouxe. Figuraça ali, grande figura, né? Mas assim, falei, primeiro que você está desenvolvendo Não, eu queria que você falasse primeiro do projeto do Trio Elétrico, né? Que é bacana. Sim. Palito, eu conheci Palito há uns 3 anos, né? Uhum. 3 anos mais ou menos, com a banda Trio Elétrico, que é um projeto que ele tem junto com a turma dele. Muito bacana. Aí você falar um pouquinho aí que você, né, é um cara importantíssimo dentro do grupo. De antemão, é agradecer a Pedrinho da Rocha, né? Por que agradecer a Pedrinho? Quando eu já conhecia Pedrinho assim de nome. Aí a gente foi buscando uma coisa ali, buscando outra coisa aqui. A gente, Pedrinho é primo dos meninos que estudaram comigo no Colégio Santa Marta. E atrelado a isso, tinha Saulo, que morava de junto da casa da tia dele, que é aquela costureira. Hortência. Dona Hortência. E minha sogra, na época, era muito amiga dela, né? Dona Romana. Certo? As duas eram parceiras, que costuravam. Dona Romana namorava de Bahia. E aí e ele tem uns primos que são meus colegas, que são contemporâneos comigo. Aí pronto, eu fui atrás de Pedrinho. Pedi a Dinho Tavares, que é um parceiro nosso. Dinho, eu queria falar com o Pedrinho. Palito, eu tenho o telefone de Pedrinho. Dinho é muito meu amigo, irmão e parceiro. Me deu, eu liguei para Pedrinho. Pedrinho, eu queria conversar com você a respeito de um projeto que a gente tem chamado Trio Elétrico. O Trio já existe há 15 anos. Eu estou há 10 anos no Trio agora, faço 10 anos agora no Trio. Quando eu entrei no Trio, no projeto dos 10 anos, foi quando eu fiz o primeiro show com os meninos e disse, rapaz, aqui vai dar caldo. A banda é boa.
Eu vou buscar. Aí eu falei para Tom e Fabinho, a gente vai tocar no carnaval. Como é que a gente vai tocar? Vou bater na porta. Aí tinha uns amigos aí, foi através do Novos Bárbaros, que a gente criou umas histórias, né? Chego lá já. Aí fui atrás de Pedrinho. Falei com o Pedrinho, a gente tá Toda querendo. hora ele tá dizendo que foi atrás de mim, muda essa conversa. Isso, Aí bati na porta de Pedrinho e Pedrinho deu a história da gente, que foram as Mortalhas. Né? Ele disse, ó, a gente queria tocar no carnaval, mas não ser mais uma banda de axé. Todo mundo normal subindo no palco, a gente precisava ter uma indumentária, porque eu acho que o artista é isso. Se você vir todo mundo igual, não tem diferença nenhuma. Como é que eu vou jogar com você? Eu tenho que ter uma diferença para poder ser melhor. Mas o tio elétrico, né? E o tio elétrico não é um pré-axé? É o pré-axé. Eu acho que o tio elétrico é pré-axé music, ainda não tinha esse rótulo. Isso, justamente da Mortalha. Onde a gente vai chegar? O que Bolão falou assim, até despertou para mim esse lado. Onde a gente vai chegar? Pedrinho aí cedeu as Mortalhas pra gente. Certo? Cedeu a Mortalha pra gente. E a gente aí colocou, lançamos o tio elétrico, né? Pedrinho foi o padrinho das Mortalhas, o padrinho da gente, que através dessas Mortalhas começou a criar uma curiosidade com as pessoas. Rapaz, quem lhe deu essa Mortalha? Onde é que você conseguiu essa? Os caras ofereciam uma grana. A gente tocou em algumas festas fechadas e disse, vem cá, você quer vender essa Mortalha? A gente vende, viu? Aí, se você quiser, a gente começa a fazer negócio. Aí, ó. Essa network já tá montada. Eu digo, não. Aí surgiu... É a Tio Store. Nesse período aí, o Tio. O Tio é um projeto que a gente vem resgatando essa história dos antigos carnavais. Né? A gente vem fazendo a história do trio, que são as canções através do trio. Né, das grandes músicas que rolavam na época, a gente toca e a gente simula a Avenida 7. A gente sai da Vitória, né, toda história que acontecer que saia da Vitória, que entra no palanque, a gente canta as músicas da época, a gente passa pelo Bar do Tiço, a gente passa pela Casa da Itália, pelo beco... Da Ribeira. O Beco da Ribeira, aí o Bolão tá ligado. E fala toda. E as músicas que aconteciam. Não, eu gosto dos patrocinadores. E tem a onda, quando a gente chega dos patrocinadores, que é Tio Correia, Paz Mendonça, Pedro Fezemburgo, Unimar, todo mundo. Pernambucana tava, mas a gente cortou porque a Pernambucana ressuscitou de novo. A gente não deu. E aí surgiu o Tio, né? Depois de muito tempo de música, eu com 40 e tantos anos, 45, 43 anos de música. Né? Novos Bárbaros foi a minha história, foi onde eu pude escrever. Tapajós eu toquei com Armando, toquei com tanta gente. Armando toquei em Brasília. Eu estava em Brasília com a galera do Trem das Cores que me convidou para ir para Brasília. Fiquei lá e toquei com Armando em Brasília e com várias histórias aqui do Carnaval da Bahia. E para mim, assim, o maior legado meu foi o Novos Bárbaros, onde eu conheci Alberto Trípode. Para mim foi um dos maiores empresários que eu pude trabalhar. Porque Beto era ousado. Sim. Beto não tinha esse, né? Ele batia na porta, se não abrisse, ele dava pesado. Tem muita gente apaixonada por ele, né? Sara Jane é doida por ele. Eu sou fã. Foi onde despertou essa minha parte de buscar também esse lado empresarial. Empreendedor, né? Eu me tornei empreendedor. O Beto, para mim, foi um dos caras que me incentivou. Porque onde ele ia, ele me chamava. Ele disse, você é meu amuleto. Ele nunca estava sozinho. Aí fui para Goiás, ia conversar com o governador, ele me arrastava. Você carregou muita caixa também, né? E essa Kombi que você falou, a gente sofreu um pouco. Velho, eu fui tocar em Juazeiro nessa Kombi com o Beto, velho, no Novos Bárbaros. E a conversa dele é essa, né? Pô, tá todo mundo na praia aí. Isso, não. Aí a gente viajando de Kombi, na época era Águia Branca, que foi o ônibus do momento, as bandas tudo de Águia Branca. Aí Roberto Índio, a sogra dele, morava de junto à sede do Novos Bárbaros. Aí a gente disse, Beto, a gente não vai viajar de Kombi mais não, que quase morre todo mundo. A gente indo pra Cachoeira, quase morre todo mundo. Faltou freio, meu irmão. Só Jesus mesmo que salvou todo mundo. E quem tava dirigindo era irmão dele? Não, quem tava dirigindo já foi Cezinha. outro. Foi Zezinho. Não era Cezinha, não. Era Ila quem dirigia. Tá. Não, já foi outro. Aí pronto, termina na história. Ele lá dizendo, o ônibus já está aqui. Mentira, Roberto, não chegou ônibus nenhum. Não vai ninguém. Eu, Jota, Júnior Petecão, Simone Moreno, do Carnaval. Aí ele disse, rapaz, cadê vocês? Pelo amor de Deus, o show é da hora. Disse, já chegou o ônibus? Não chegou o ônibus. Beto, a gente não vai. Ele disse, quem é que está dizendo que não chegou? Aí chegou a Águia Branca, Roberto, chegou o ônibus, a Águia Branca, aí chegou todo mundo de vez mesmo. Ele botou no corredor, que ele era assim, ele dava porrada, viu? Ele gostava de bater, a gente botava a gente no corredor, aí passava aí, dava um cachaço assim, passe você. Aí tudo garotão, né? Mas respeitando ele, aí pronto. Foi onde que me deu o nome, o Novos Bárbaros. Legal. Depois a gente vai falar da sua invenção aí, viu? Certo. Mas eu queria passar para a Cícera aqui, para a Cícera falar um pouquinho mais, que você conta uma história bacana de como surgiu a Timbalada. Se você pudesse recontar essa história, eu sei que Olha só. você já deve ter contado 1000 vezes, mas eu acho que foi uma coisa, um momento especial, né?
Nós somos contemporâneos, né? Eu, Carlinhos, Valtinho, Bajara, Bastola, Tony Mola, Olão, todo mundo, o Palito, nós somos contemporâneos. Verdade. E um dia, era 2 de fevereiro, e a gente combinou de levar os instrumentos. Cada um traz um timbal, traz um instrumento, principalmente o timbal, para WR. Deixa os carros aqui e vamos entrar aí na lavagem do Rio Vermelho. E aí cada um trouxe um instrumento e entramos fazendo ali uma brincadeira. Só que, exemplo, Valtinho já tocava no chiclete, Bajara já tocava no asa, Bastola já tocava no cheiro, Tony já tocava com Luiz, eu acho, não sei, Brau, enfim. Entramos ali no Rio Vermelho e aquilo virou um arrastão, Pedrinho, inacreditável. Era festa, dia de festa. 2 de fevereiro, a gente foi passando. Só que aí, sabe como é, né? Garotas bonitas por ali e tal. Então tinha um momento que não tinha mais aquela coisa da base e um solava em um momento. Começou a ficar meio bagunçado. O nego avistava, Valtinho avistava uma menina bonita, quebrava tudo. E outro também, e outro também, e outro também. Ficou aquela meio bagunça, mas o arrastão em si nos deu a visão de que aquilo poderia dar um caldo. Então reuniu Brau, Bastola, Tony Mola, do cheiro, Valtinho Queiroz, ou Valtinho do chiclete. Olha, Valtinho, Bastola, Bajara, Tony e Brau. Esses foram os percussionistas. O primeiro cartaz da Bajara Timbalada. também. Bajara também. Bajara levou patrocínio do Asa, inclusive. Exatamente. O primeiro desfile que nós fizemos na Lavagem do Bonfim e o primeiro cartaz da Timbalada, esses eram todos os fundadores da Timbalada. Era os cabeça. E eu já Você fiquei... não era percussionista na época? Eu já tocava, mas esses caras já eram mais Você famosos. parou de tocar depois, né? Eles já Hoje eram você não famosos, toca mas mais. esses caras já tinham banda, né? Então, para destaque, um era do Cheiro de Amor, outro era do Asa de Águia, outro era do Chiclete com Banana, e os outros dois de Luiz Caldas. Eles eram os cabeça, né? Os Eu cabeças. lembro que ele convidou a galera, cada um levava o seu instrumento. Isso, aí, dali exatamente. E aí, passado aquilo ali, a gente se reúne para poder dar continuidade àquilo ali. Ok, só que Valtinho tinha uma agenda já cheia por causa do chiclete. Bajara por conta do Asa, Bastola também. Ficou eu e Brau no final da história. Então nós fomos para os Samba Juninos buscar percussionistas que tocassem bem timbal. E aí no Samba Fama a gente encontra Augusto Conceição, Rayala, Cabo Del, Tinham. No Samba Scorpios, Tatal cantava no Samba Scorpios, na federação. De lá a gente trouxe Gilvan Careca, que era do Vale da Muriçoca. Do Leva Eu, a gente trouxe Ninha, que era o cantor, Alexandre Guedes, que tocava percussão, Renato Trovado e Márcio Vito, que é sobrinho de Ninha, e pequenininho. Do Unidos do Capim veio Chechel, Patrícia já veio de Cachoeira. Foi trazendo pessoas e chamando. E no Candial já tinha Léo, Bit, Boga, sabe? Foi juntando aquela turma toda lá no Candial. Cara de Cobra, que não é do Candial, mas andava por lá. Aí foi chegando todo mundo e todo mundo junto criou a Timbalada. A verdade seja dita. Porque se fala muito assim, Brau criou a Timbalada. Eu fiz a parte, vamos dizer assim, de cuidar desses meninos, dessa organização. Mas na percussão, a gente sabe disso. Quando você está gravando uma canção, às vezes um percussionista faz uma coisa e faz isso, ficou bom. E deixa. O guitarrista, o baixista, se cria muito na hora. E Brau então, não conserta erro, né? Hã? E Brau não conserta erro, né? Pois é, tem isso também. Então, assim, Cabo Del criava umas coisas, Márcio Vitor, Gustavo de Dalva, pelo amor de Deus. Pequeno, né? Novo. Todo mundo pequeno. Novo. Gustavo de Boga, Dalva, Gabô. Gustavo de Dalva a gente botava um engradado, irmão, pra ele subir e ficar da Gustavo altura da devia ter conga. uns 6 anos, 5 ou 6 anos. Por aí. Né? Ele subia no engradado para poder ficar da altura da conga, imagine você. Aí Bogan, Léo, Bit e muitos outros, Cara de Cobra, Leninho, enfim. Se for falar que eram 150, tá certo? No final eram 150, então não vou lembrar do nome de todo mundo. Muitos deles são meus afilhados. Fico feliz demais em ver, por exemplo, Márcio Vitor estar onde está, Boga, Léo ter tocado com Caetano Veloso, Du e Jó, os gêmeos, Leonardo Caetano Reis também. está aí com Ana Carolina.
enfim, Cainando Orlando. Gege, filho de Luizinho do Cícero, Gege, aí já quando Quissuquila, E Fialuna faltando com entrou Maria depois nessa Bethânia. história? Fialuna, a gente convida a Fialuna, foi assim, quando se forma Fia- a timbalada, Fia foi efetivamente. lá de Juvenal, na É. época da barraca Exatamente. Botafogo, barraca Flamengo Exatamente. e Juvenal. Isso foi onde eu Guanabara. Quando, Isso, se forma a timbalada no início, com poucos percussionistas ainda, poucos que eu digo assim, 30, 40 já. A gente fazia os ensaios no Candial e a gente lembra, aí eu e Brau, a gente lembra de Fialuna que tocava na barraca de Juvenal na Isso. Praça Castro Alves. Isso. Porque naquela época, vocês devem lembrar muito bem disso, passava-se um bloco pela Praça Castro Alves, que era o grande point onde ficava todo mundo, até mesmo por causa da música de Caetano. Passava um bloco, demorava de passar outro, porque eles passavam por ali até a Praça da Sé fazer a volta, descia a Rua Chile de novo. Então os barraqueiros ali procuravam uma atração para que o público dele, né, os clientes no caso, permanecesse ali. E Fialuna tocava com Juvenal, na barraca de Juvenal. Já naquela época. Então a gente conversando um dia, eu e Brau, ele fala para mim, se lembra daquele cara que animava a barraca de Juvenal? Eu digo, me lembro demais, tocava num atabaque enorme, numa escadinha e tudo mais. Vamos procurar aquele cara. Aí a gente, Brau faz uma canção, e foi a primeira música que faz leva eu, timbaleiro, leva eu, timbaleiro. Aí tem um pedaço da música que faz e Fialuna tocando o seu timbal, afinando o seu timbal, se preparando para tocar em Juvenal. Oi, leva eu, tocou na Itapuã, para ver se a gente encontrava Fialuna em algum lugar. E ninguém achava. Um dia a gente acha Fialuna tomando conta de carro no Vale do Canela. Sabe quando você usa sandália havaiana demais, que come o solado e fica já... Ela é branca e azul, mas já fica toda azul, o finalzinho. Ele estava desse jeito aí. A gente para, não acredita que é ele, pergunta. Fialuna, ele disse, sou eu. Aí chamamos ele gostava muito de futebol. Então, como teve aqui o Cícero Bahia Dantas, do Bahia, ele só me chamava de Cícero Bahia Dantas. Bahia Dantas, não tinha para onde mudar isso. E aí, para ele, uma maravilha, porque ele estava nessa coisa aí de tomando conta de carro, e a gente traz ele para Timbalada, mandamos Jal fazer. Jal não é o cantor, não. O Jal é um cara que faz atabaque aqui em Salvador. Tanoeiro. E aí Jal faz aquele instrumento para a Fialuna e a gente passa a levar ele para todos os lugares e a gravar a música que ele cantava naquela época no Juvenal, que é uma linguagem própria dele, que ele canta lá machero, mas a forma de cantar era como é bolão, machero, só isso. Ele brincava com isso e a gente grava isso no disco da Timbalada. Brau tinha essa visão muito interessante de, por exemplo, a gente gravou uma faixa com a orquestra da Aeronáutica, uma faixa toda assim. Gravamos o Prosoema pro Ceará, que era uma canção onde um poeta baiano lia, na verdade, um poema para o Ceará, chamava Prosoema pro Ceará. E assim foi. E você fala de Fialuna aí, né? Eu queria agora puxar um pouquinho aqui para o Alfredo, porque quando aprendi Alfredo não ser percussionista, né? A gente sempre conversa, se conheceu ali com poucos anos de idade, né? Com poucos anos de idade eu conheci Alfredo, e ele, depois, mais recentemente, ele é um pesquisador aí da contracultura, e ele fala muito dessa parte também percussiva. Eu queria que o Alfredo falasse um pouquinho, que o Alfredo já puxou para um assunto que você também fala, que é essa questão das origens das percussões aqui na Bahia, né? E como é que se misturou tudo isso, digamos, as influências de várias nações, né? Que vieram às vezes se fala de África como se fosse um lugar só, mas é um lugar extremamente múltiplo de cultura. Fala um pouquinho aí, Alfredo, sobre isso aí para poder... Diante dessa verdadeira aula de percussão, né, que a gente está tendo aqui, eu como não percussionista, mas muito interessado em tudo que diz respeito ao soteropolitano, à baianidade, né? Eu tenho um trabalho de muitos anos com a contracultura e o título é A Contracultura que Eu Vi. Não tem nada que eu não tenha visto. Eu vi Glauber, eu vi Helena Inês, eu vi praticamente a contracultura da Bahia, presenciei. E a percussão sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. E eu até, nesse instante que nós estávamos batendo um papinho aí fora, eu até disse, eu vou fazer uma provocação para vocês. Depois da Tropicália,
né, do movimento tropicalista e depois da musicalidade, da contracultura, a musicalidade de Caetano, Gil, etc. e tal, houve uma congregação de coisas bacanas aqui na Bahia na música. Surgiram grandes músicos, surgiram grandes blocos, tudo com viés do carnaval, o viés carnavalesco. Grandes blocos, grandes compositores, grandes empresários. Pedrinho na parte plástica, né? Inegavelmente o maior nome da Bahia, mas eu tomo a ousadia diante de vocês de dizer o seguinte, que a percussão, para mim, se não é a maior, é uma das maiores responsáveis por esse boom da música baiana. Eu não tenho a menor dúvida disso. E uma coisa interessante é a gente ver um fato que parece corriqueiro, mas tem importância fundamental. Eu nunca me esqueço que em 1988 eu liguei o rádio do carro e eu vi Jerônimo cantando Eu Sou Negão. Eu fiquei assustado com aquilo. Eu digo, de onde é que veio isso? Não é? Então, eu não tenho a menor dúvida de dizer que a partir do instante, não a música de rua, a música carnavalesca de blocos, de afoxés, que sempre o percussionista foi um cara que ocupou uma posição de destaque. Mas no momento que a música de palco, não é? Que a música mais intimista, tira o percussionista do fundo do palco, que era um mero tocador de tambor. A ideia que a gente tinha de percussão era o cara que tocava tambor. Na hora que esse cara que tocava tambor recebe protagonismo, recebe visibilidade na frente do palco, a música da Bahia dispara ainda mais. Então a música da Bahia tem de ter uma eterna gratidão ao movimento da percussão. A percussão é um dos fatores mais importantes. Aí vem essa coisa de Cícero com Brau, vem a própria Daniela, vem o próprio... os próprios cantores entenderam que o lugar do percussionista era na frente do palco, porque algumas músicas, a percussão é maior do que a melodia. Né? A gente, por uma questão ética, não vai entrar num... Mas existem músicas que a percussão é infinitamente maior do que a sua própria melodia. Porque percussão é ritmo, né? E a gente tem... Aí entra uma terceira provocação, a baianidade. A nossa fisicalidade é percussiva. A gente mora na praia, a gente tem um mar, a gente tem um molejo, que é outra coisa que eu estudo muito, da capoeira. O percussionista baiano tocando, ele é diferente de todos os outros percussionistas do mundo inteiro. Vocês até podem não perceber, porque são percussionistas, mas você vê um paulista tocando percussão, você vê... É completamente diferente. A percussão daqui, o percussionista daqui, ele tem essa fisicalidade própria para a percussão. E o mais importante elemento de contribuição é a questão da religiosidade afro-americana, o candomblé, os ogãs de candomblé tocando percussão. Tem uma multiplicidade, um saber enciclopédico, que ninguém tem essa habilidade. Ninguém toca axé music, pancadão, porradão, paredão, sambão, todos os bons, como o baiano. Por quê? Porque ele tem essa diversidade dos toques dos orixás, das entradas do santo. Né? Cada santo tem a sua entrada, cada movimento daquele é muito característico. Então, eu sou apaixonado pela percussão, apesar de, lamentavelmente, não ter ritmo, e não tocar absolutamente nada, eu toco na banda de Pedrinho. Né? Mas eu não tenho dúvida de dizer que vocês são os maiores responsáveis pela música da Bahia. Porque, na verdade, assim, endossando o que você falou, a gente tem a história da fusão. A gente trabalha muito com essa onda da fusão, mistura todos os ritmos. A gente tocando assim, se você parar, é como você falou, Brau, ele falou que Brau não corrige erro. Porque é muita coisa que acontece a gente tocando, a influência é muito grande.
eu mesmo com o tio mesmo, é uma confusão. Os caras, Palito, não, rapaz, a levada, eu digo, rapaz, o povo tá dançando. É o improviso que dá certo. Tem né? coisa que você muda que você sente, porque essa fusão, a gente trabalhava muito isso. A gente fazia laboratório, na época, nossa, assim, juntava uma galera enorme, bolão, bora, vamos estudar todo mundo aqui, todo mundo sentava, isso já aconteceu com o Brau e vários. sim. Vamos sentar para tocar, e cada um tocava, não sentava aquele groove pesado. É quando eu falo que a Timbalada foi criada com um conjunto, é por conta disso, que cada um contribuía da sua forma. Na escola de música vieram John Aruti e um cubano, 2 americanos e 2 cubanos, vieram para fazer um curso aqui, certo? Eles vieram fazer um workshop para a gente aqui, dentro da Universidade Federal. Aí pronto, quando ele chegou lá, ele encontrou uma galera imensa, né? Quem trouxe esses caras foi a universidade junto com o Ivan Uó, na época, o Ivan tinha uma ligação muito forte. E aí botou esses caras lá, e aí ele botou a gente para tocar. Meu amigo, aí tava Gabi Guedes, um caminhão de gente. E eles ficaram loucos, disse, velho, vocês querem que a gente ensine o quê? A gente vai aprendendo. Porque essa onda do afro nosso, ele é diverso, ele é abertura imensa. Pedrinho, com todo respeito, eu tenho viajado para fora, e assim conheci, eu estava falando mais cedo lá, o pessoal da LP, né? Eu conheci o dono da LP. Fui para casa dele e conheci alguns percussionistas famosos dentro da casa Explica o dele, que é LP. né? Latim Que LP não é long a LP player? é isso. A LP Na é minha uma época era marca long de player. instrumento, né? Que é a melhor marca de instrumento, está aqui. Cício tá até É com uma das ali. melhores marcas de instrumento do planeta. Foi uma das. Ele. Aqui, eu acho que todo percussionista sonha ter e sonhava Com ter certeza. um instrumento da LP. Depois que vieram o restante. A LP foi a pioneira, assim, que a gente queria ter. Em né? excelência. Em né? excelência. A gente não tinha LP. A gente, para ter isso, era um sufoco. Era muito dinheiro, né? Você não, Hoje você é tio elétrico também, Hoje né? a gente Ainda é muito um dinheiro. sufoco. Ainda E é. aí o que acontece? Esses caras, quando chegaram, eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu participei de uma roda com essa galera, só tinha fera. Aí meu genro, você vai tocar, presidente? Ele me chama de presidente. Eu digo, claro que eu vou tocar. Eu vim de uma terra percussiva, que lá é o dendê. Quando eu comecei a tocar, e os caras falaram, pô, você tá tocando o quê? Estou tocando Bahia. Isso. E dando certo, ele tocando, porque o cubano, ele é muito em cima da clave. Os caras tocam muito em cima da clave, que é aquela coisa que tem a divisão, o 2-3, o 3-2, eles usam muito. E a gente, meu irmão, não tem clave não, a gente tem um dendê, pai. A gente quando começa a tocar, eles falam assim mesmo, qual é a divisão? Eu digo, só Deus é que sabe, quem souber morre. Quem souber morre. Só para a gente trabalhar Alfredo, você com... não é percussionista, não, então não bata na mesa, não. Certo. Vai trabalhar aqui. Só para a gente trabalhar com a similaridade do que é, no meu modo de ver, né? E isso fica para vocês analisarem o que é a percussão na Bahia, como eu vejo. Na década de 70, chegou aqui na Bahia um cara chamado Lenny Dalo, que foi o primeiro produtor musical do Fantástico, um dançarino negro que veio para a Bahia, né? Na época com Zebrinha, o pessoal do Castro Alves, etc e tal, Pedrosa, todo mundo. E Lenny Dalo ficou impressionado. Naquela época existiam as máquinas Super 8. Todo mundo aí se lembra da Super 8, né? Lenny Dalo filmou a corporeidade do baiano. Como o baiano subia no ônibus, era diferente de tudo. Ele nunca tinha visto um cara subir no ônibus pulando. Nunca tinha visto um cara subir uma escada rolante pulando 2 degraus e voltando um para trás. Então, essa corporeidade do baiano deixou ele fascinado. Então, essa similaridade que eu faço, eu não sei se academicamente ela é, né, devida, mas assim eu vejo o percussionista, exatamente o que você falou. Você pega o percussionista da América Central, né? Você pega esse pessoal de Porto Rico, que é uma percussão muito forte. São bons, mas são excessivamente ligados a uma harmonia, ligados ao quê? A um trabalho muito didático, muito de caderno. Aqui, como você falou, você começa a tocar uma coisa, no meio da música você já está tocando outra completamente diferente. Como Cícero disse, que quando começou a timbalada, reuniu um pouquinho de cada um e se chegou ao todo. Não Exatamente. é? Porque sucesso, eu costumo definir sucesso como uma conjugação de talentos e habilidades. Né? O carnaval tem Pedrinho da Rocha, o carnaval tem os grandes empresários, como o próprio Alberto Trípode e de tantos outros, mas o grande tchan, usando até a expressão carnavalesca,
é a percussão. Eu me permita, não tenho dúvida disso. Eu entendo assim, minha leitura, né? Se eu estiver errado, me corrija. A música, no meu modo de ver, é uma laranja, duas bandas, né? Uma é a harmonia e a outra é a percussão. Se você for ver o lado da harmonia, você tem um instrumento de cordas, uma variedade imensa. Instrumento de sopro, instrumento de teclas, e aqui é a percussão. Você vai numa orquestra sinfônica, você vê 80% de instrumentos de harmonia, mas se não tiver um tímpano lá em cima, Não marcando, joga todo mundo fora. Se aquele cara errar, erra todo mundo. Então, a importância da percussão é muito evidente em qualquer música. Por que Michael Jackson veio para aqui? Foi para o Rio gravar um clipe no Paulo Vidigal, mas gosta, né? aqui veio gravar. Aqui veio gravar. Paul Simon veio gravar aqui. Então, só para você ter ideia, resumindo o que eu quero dizer, eu hoje em dia tenho uma banda onde o diretor musical, Bolão, é o percussionista. Porque na minha época, eu lembro bem que tinha. Rangel costumava dizer a mim, meu filho, aquele jeito dele, eu gosto de colocar numa banda o diretor musical, o baixista. Porque o tecladista, se for diretor, na hora de gravar, ele quer 15 canais para ele, para poder mostrar tudo que ele tem, todos os timbres. Se for um guitarrista, ele quer base, ele quer distorção, ele quer solo, ele quer isso. O baixista não tem muito o que criar, inventar nos canais, então ele é mais plantado, vamos dizer assim. E eu enxergo isso de uma forma que a gente sempre foi considerado como uma cozinha, justamente por isso. Porque a harmonia era quem mandava em tudo, os caras mandavam. E se você for ver, basicamente, é o que a música? Como é a sua canção, amigo? É assim, tá? Qual é o tom? É esse. Aí varia, tá? De teclado para sanfona, varia para alguma coisa ali, mas eles acabam se entendendo. Mas se não tiver a percussão, amigo, não vai. Então, hoje em dia, na minha banda, por exemplo, o meu diretor musical é percussionista, entendeu, Bolão? O que é que eu faço lá? O cara chega com a música, mostrou a música, ok. Que levada nós vamos fazer? Qual é a base que nós vamos criar para essa música? Criou, digo, agora vem a harmonia e cante aí. Pega o tom do cantor e entre vocês aqui. Na percussão é o que Alfredo estava dizendo. Eu queria levantar uma bola aqui com você aí, que você já me mostrou isso algumas vezes, para passar para Bolão aqui, até porque vocês, né, têm esse conhecimento. Você fala das matrizes africanas, quem toca com uma baqueta, com duas, com a mão e tal. Me recordo, sem bater na mesa, né? Que você toda vez bate na mesa para explicar essa história. A nação de Angola, né? As pessoas dizem que eles tocam com as duas mãos no couro. A nação de Jeje com a mão e uma vaqueta, e a nação de Queto com as duas vaquetas no couro. Quando eu digo isso, é porque aqui na Bahia, por exemplo, no Candial, se você pega um menino pequeno e dá uma bacurinha a ele, ele toca. São duas vaquetas. Você pede para ele fazer uma levada do ilê a ele, faz. Que é uma vaqueta e uma mão no couro. Você dá um timbal, ele toca. Já no sul do país, agora até que menos, né, Bolão? Morou em São Paulo muito tempo e passou muita coisa para os paulistas lá, para os percussionistas de lá. Levou, na verdade, a Bahia para lá. Bolão é um grande responsável por isso aí, sou testemunha ocular disso aí. Encontrei com ele em São Paulo há anos e ele já fazendo esse trabalho por lá, já melhorando muito a percussão por lá. Mas se você prestar atenção, antigamente você chegava com... Até hoje, você vê as escolas de samba do Rio de Janeiro, os caras tocam tamborim pra caramba, é uma mão só. Uma vaqueta e a mão ali. Toca repique, uma mão e uma vaqueta. Se você der um timbal, o cara não vai para lugar nenhum. Não vai. Então, se você for reparar, as grandes estrelas do Brasil, que pelo menos no meu entendimento, tem um percussionista baiano ali colado. Com certeza. É Felipe Cerqueira tocando com Simone Simaria, sacou? Leonardo Reis tocando com Ana Carolina, é Gustavo de Dalva tocando com Gilberto Gil, é Cainã do Geis tocando com Maria Bethânia, e por aí vai. Então a gente manda nessa parte, é a modéstia à parte. Você que teve essa experiência em São Paulo, né? Principalmente em São Paulo, né? Como é que você vê essa invasão aí? Eu vejo de forma diferente, assim, porque assim, eu vejo que a percussão se democratizou muito. O advento da internet, né, do YouTube, das redes sociais, ele democratizou o conhecimento, a acessibilidade ao conhecimento. Antigamente, a gente ficava muito restrito ao que se ouvia e não ao que se via. Tanto é que na época da década de 80 e 90, quando a gente estudava uma fita cassete que era cópia da cópia da cópia, cheia de chiado, então a gente não distinguia o que era a cáscara, né, que é tocar no corpo, na lateral do instrumento, com o barulho do martírio, do bongô e da palma e mão na conga. Então era muito difícil conseguir definir esse som para você estudar e entender os ritmos. Quando começa, e a gente sofria sobre o problema
né, do militarismo, então era fechado, então a gente não recebia material didático importado, então a gente não tinha acesso a vídeos. Quando a gente começou a ter acesso a isso, a gente começou a entender melhor as coisas, né, ritmicamente, tecnicamente e musicalmente. Então hoje a gente tem, por exemplo, a Mangueira tem uma ala de timbal fundada pelo Guerrinha, que é o Ricardo Guerra, percussionista do Gil Sons. Baiano, né? Certo? Ricardo Guerra é baiano. Baiano, Ricardo Guerra é baiano. E um ótimo percussionista. Tava com o Baby, Pepeu tocando. Tocou, fez turnê com. Quando o Baby voltou, ele estava com o Baby, Pepeu também. E aí a Mangueira tem uma aula de timbal maravilhosa, inclusive. Em São Paulo, tem a Mocidade Alegre, que é uma escola de samba, que botou timbal lá, que quem botou a aula de timbal deles fui eu. Leninha Isso em tá por lá 2001. também, né? Isso foi em 2001. Não, Leninha chegou agora, 2015. Leninha chegou agora, bloco. Isso é 25 anos atrás. Que eu fui fazer uma participação, que eles me chamaram, e aí eu toquei timbal, eu e mais 2 caras de lá de São Paulo, e aí o mestre Sombra, que é um gênio. Pense num cara inteligente, velho, para comandar aquela massa de 200 percussionistas. E entender que eles são ritmistas e não percussionistas. E que a complexidade, quanto mais nota, mais difícil dos caras tocarem, ele conseguir dividir as coisas e tudo se completar de uma forma genial. Assim, o cara consegue montar um quebra-cabeça, porque a percussão ela é uma arquitetura musical, do grave ao agudo, de camadas rítmicas sobrepostas do mesmo ritmo. O Ijexá tem isso, o Vassi tem isso, o samba reggae tem isso. As frequências, o né? samba são vozes de instrumentos tocados, cada um são camadas rítmicas sobrepostas, arquitetonicamente montadas. Isso é herança da África, né? Se os africanos não tivessem sido escravizados e viessem para cá, a gente não teria essa riqueza arquitetônica musical. Os indianos têm essa mesma estrutura, os japoneses um pouco menos. Então, o que aconteceu com a democratização do acesso através da internet é que muitos percussionistas se desenvolveram, né, bem nesse sentido. Então, hoje, recentemente, eu faço muitos trabalhos de orientação para mestrado, essas coisas, e tenho minhas teses também. E aí teve numa pesquisa que eu estava fazendo, uma banda folclórica na Escócia, né, com aqueles pipe, como é que chama? Gaita de fole. Gaita de fole. Que lá tem outro nome. E aqueles tambores marciais, que é muito comum, né, de surdo, caixa, e um cara tocando timbal, velho. Dentro de uma banda folclórica escocesa. Que é uma coisa completamente atípica. Eu falei, velho, o timbal chegou onde chegou, não é. E a gente tem grandes colaboradores disso aí. A Timbalada é um grande colaborador disso aí. Brau é um grande disseminador disso. Espalhar, de levar nossa cultura para todos os lugares. Brau. Cara de Cobra é a referência do instrumento. É o único cara que tem um timbal com o nome dele vendido no mundo inteiro. Timbal Cara de Cobra, né? De uma marca de instrumento. É o único cara que tem. Se eu te falar só uma coisinha, que é uma coisa que o Cara de Cobra me considera como um padrinho dele, né? Assim como o Léo me chama de padrinho, Ratinha e tudo mais. Cara de Cobra me contou, e eu me lembro bem disso, que já existia o sertanejo, né? Estourado aí pelo Brasil, só que eles não tinham o sai do chão da Bahia, entendeu? Eles não tinham aquela... Por que não... É que tem uma mudança, né? Porque era o sertanejo universitário muito pop, Isso. romântico, e aí, lógico, aqueles tradicionais, Guaranha, Cururu, Rasqueado, vaneira paulista, vaneira gaúcha, bugio, que são ritmos muito característicos deles, assim. Eu lembro que o Jorge Mateus, eles vieram aqui para a Bahia para poder entender isso, e na época os meninos da Pequena Notável faziam o ensaio do Harém, com Alexandre Peixe, e levamos eles para assistirem. E lá eles viram o que era a pulsação, a animação, né, da Bahia, né? O sai do chão e esse tipo de coisa que eles faziam. Então, Cara de Cobra foi convidado para poder começar a gravar com esse sertanejo. Ele gravou com a maioria deles. Com a maioria deles. Aí vem o sertanejo universitário. Mas o responsável por inserir a percussão baiana no sertanejo foi um grupo chamado Tradição. Sim. Que o cantor era o... Ai, se eu te pego... Ai. Michel Teló. Michel Teló. Então, tinha um baiano tocando no Tradição e ele foi o responsável. Porque ele desmembrou, claro que ele teve que reconstruir. Não é a percussão baiana como a gente toca, ele teve que adaptar, até porque tem diretor musical que limita as coisas, e isso precisa de controle também. Sim. Né?
Mas eles queriam que... Então, quando veio, a vaneira começou a crescer muito, e aí veio Tradição com isso, depois veio Maria Cecília e Rodolfo. O Jorge Mateus sempre foi mais pop rock. Isso. Mas os que se arriscaram mais, né, na música mais percussiva, encontraram caminho nesses tambores, no timbal, no repique, no surdo. Primeiro, porque assim, o tradicional é pandeiro e surdo de samba no rasqueado, na vaneira, né? Um surdo só. Eu fiz até um vídeo recente, botei ontem no Instagram falando sobre isso, dessa mistura. E aí tem um percussionista em São Paulo, que não é baiano, ele é paulista, o nome dele é Aleide Vieira. Esse cara é quem gravou a maioria dos sertanejos. Michel Teló, Luan Santana, Fernando Sorocaba, Jorge Mateus. E esse cara trouxe para dentro do sertanejo os tambores da Bahia. Inclusive bacurinha tocado. Ele botou isso dentro do sertanejo. Esse cara renovou isso aí. Que massa. E ele é muito bom. E ele é 90 DVDs. 100 DVDs, ele gravou 90. Do primeiro time, sempre ele. Lê muito bem partitura, muito bem, e toca muito bem. E um cara educadíssimo. Porque assim, não é só ser bom músico, né? Não é só ser bom músico, é ser educado. Saber que você está trabalhando. Ter o comprometimento de que você vai tocar música agora e amanhã você vai tocar música do mesmo jeito que você tocou hoje. Então a música tem um formato. Introdução, parte A, parte B, refrão. Ritmicamente você tem que tocar a mesma coisa. Você não pode ser um percussionista maluco que agora você toca isso aqui, daqui a pouco você toca isso aqui. Né? Sai inventando, né? Uma coisa também... Quer dizer, disciplina e... Uma coisa que eu acho muito interessante, que foi um fato muito marcante, há aproximadamente uns 15 anos, à noite, num dia de carnaval, uma segunda, o domingo, eu estava ali próximo ao Hotel da Bahia, aí eu vi uma quantidade absurda de gringas e gringos, todos com timbal na mão, todos com reco-reco, com agogô. De que diabo é isso? 10 minutos depois, chega a cortejo axé, ou cortejo Repita. sensacional. Aquilo ali para mim, aí eu procurei saber, aquelas gringas não eram aquele estereótipo tradicional da gringa suja com a garrafa de água mineral. Eram estudantes de música que estavam vindo para aqui beber nessa fonte da africanidade. O que a Coreia do Sul consome da nossa música Não, hoje. Então, não só da música baiana, do samba, Bolão, do axé. essa diáspora de capoeiristas e essa diáspora de percussionistas tem dado muito fruto, cara. Os caras vêm para aqui, para Bahia, mulheres novinhas, 20 anos, rapaz. todo mundo para estudar percussão na Bahia. Mas tem umas coisas bem complicadas. Por exemplo, tem um livro chamado Uma Árvore da Música Brasileira, do Guga Stroiter e da Luísa Mori. Esse livro ele pegou uma árvore, ele teve em Nova York, num clube de jazz, ele é vibrafonista, tocou com Rita Lee e tudo, Guga Stroiter, e num clube de jazz, eu não lembro se um clube de jazz no Harlem, não lembro onde foi, aí tinha na parede do camarim uma árvore, e aí tava lá todos os grandes caras do jazz, desde o começo, e né, a base aqui, de onde veio a música africana, a música negra americana, né? E os negros aqui, o blues, o jazz, etc e tal. Ele, vou fazer isso com a música brasileira. Voltou pro Brasil, ele é um cara muito influente. Era o dono do Blém Blém, do Graziadil em São Paulo, casas noturnas maravilhosas e muito importantes. Fundador do Heartbreakers, que é uma big band lá. Você conheceu o Heartbreakers? Sim, sim. Maravilhosa. E aí ele escreveu um livro contando a história da música brasileira. Então embaixo ele colocou na raiz, na base dessa árvore, música indígena, música europeia e música africana. É o tripé da música brasileira. E aí vai crescendo, então ele pegou cada especialista em cada área. Por exemplo, o Nelson Aires escreveu sobre a Bossa Nova, a Vanusa sobre a Jovem Guarda, o X escreveu sobre o rap. Então ele também escolheu pessoas que sabiam escrever. Então, todos os movimentos do Brasil. Ele me encomendou sobre a música baiana. E eu escrevi esse artigo sobre a música baiana. E o que eu achei interessante foi que quando eu estava pesquisando por que o afoxé subiu no trio elétrico, como foi que o afoxé chegou no trio elétrico, porque era só frevo. A gente não tocava afoxé no trio elétrico, não tocava Ijexá.
O cheiro, é só praticamente freio. Todas as bandas, eu tô falando isso no começo da década de 70, que ainda não tinha cantor, né? No final da década de 60, começo da década de 70, Moraes ainda não tinha subido no trio elétrico para começar essa revolução, e os trios elétricos não eram preparados para ter microfone, não tinha tecnologia para isso, então esse era o motivo também. Não era por falta de cantor, era por falta de tecnologia, né? Você ligava o microfone, ele dava uma microfonia danada, então tudo era acústico, né? E só as guitarras elétricas ligadas nas mesas de sons. Mas eu não achava o que foi que influenciou Moraes Moreira a compor o Assim Pintou Moçambique, que é o primeiro afoxé trio eletrizado. É o primeiro afoxé composto, né, e gravado como uma banda pop de trio elétrico, com aquelas levadas de bateria mais refinadas, né, introduções de guitarra, porque não tinha essa estrutura no Ijexá. A estrutura musical do Ijexá não era essa. Velho, e eu não achava esse elo, e eu pesquisava, eu comprava livro, e eu ia não sei aonde, e fuçava e entrava na internet. Aí eu achei um documentário francês do Carnaval da Bahia de 1974. 73. E aí eu comecei a assistir o documentário, e o cara contando a história, tudo em francês. Eu falei, velho, esse mundo é maluco, né, velho? A música baiana viajando o mundo, as pessoas interessadas em documentar, em levar a cultura pra lá, esse intercâmbio. Aí ele passou um cordão de batucada, e eu, quando ouvi a música, eu falei, não pode ser. Eu fico até emocionado quando eu lembro dessa história, porque há um apagão. Há sabe, digamos assim, um complô para apagar, né, as pessoas que de fato são brilhantes e que elas sejam destruídas e saiam da história. Eles estão tocando a música do Chico Ans. Chico Ans. Certo? Ô, gira, deixa girar, girar. Então eu falei, velho, foi isso. Aí eu fui pesquisar mais sobre o Chico Ans. O Chico Ans foi um sucesso absurdo entre 72 e 74. Todos os cordões de batucadas, de afoxés e ijexás saíam tocando nas músicas dos Chico Ans. O bloco era só batucada, não existia bloco com trio, né? Não. Até o final dos anos 70 não tinha bloco com trio. Exatamente. E aí foi isso que então eu cheguei a essa dedução através de várias pesquisas, porque eu tinha que escrever um artigo e eu precisava comprovar historicamente tudo que eu estava fazendo, porque ia entrar num livro. Então você não vai escrever um livro que vai entrar para a história e que você vai escrever o livro errado. Ó, errou ali e tá lá o dedo apontado para a cara do trouxa que escreveu errado. E eu cheguei a essa dedução e tentei até falar com o Moraes, mas ele faleceu logo depois. Depois eu tive com o Davi, mas também já tinha passado, o livro já estava lançado, então não tinha como voltar atrás. Mas foi onde eu cheguei à dedução, porque foi o único motivo de ter influenciado essa mudança. Porque é uma mudança significante, que é quando o Ijexá sobe no trio elétrico. Eu uma vez fiz uma charge, que era, obviamente não necessariamente tem a ver com isso aí diretamente, mas quando o Jerônimo, Alfredo citou a música Jerônimo Eu Sou Negão, né? Eu lembro que eu fiz uma charge que ele tem um diálogo ali, que era a questão do conflito. Entre o bloco afro, que não tinha o trio elétrico. Amplificação e o trio elétrico, que o som superava, né, o som da percussão ali dos blocos. E aí eram os dois blocos se encontrando na primeira charge e tinha aquele diálogo de Jerônimo, né? E depois eles se cruzavam e saíam. Só que o bloco afro saía com o trio elétrico, porque depois passou a ter amplificação. E o bloco de trio saía com a percussão, né, da música afro, porque a partir de determinado momento eles começaram, a música afro subiu no trio elétrico, né, e criou uma outra dimensão para a música baiana. Acho que essa fusão, que obviamente não foi exatamente desse jeito, mas é um simbolismo, né? Um detalhe também interessante. Só, Alfredo, aqui rapidinho, eu queria só fazer uma ressalva aqui, que a gente está aqui com o apoio da Band FM, né, da Central do Carnaval, do Bloco Camaleão aqui, de nosso amigo Quinho, lá dando uma força pra gente, Dolfo. Também da Olá Music de Ricardo Leles, porra, né? Nossa, Ricardo, quase falo Ricardo Chaves, mas é tudo amigo. Ricardo Leles, e também aqui a Uranus e a Vixe, de minha amiga aqui, Letícia, que toca violão, viu? Letícia é uma... Todo mundo tem que tocar um instrumento, velho. Eu queria fazer também uma lembrança. Eu queria fazer também uma lembrança que, primeiro eu tive um grande amigo que ensaiou dentro de meu ateliê, na época do início de Luiz Caldo, que foi Tony Mola, né? A gente está falando aqui há pouco. Grande Tony Mola é um cara maravilhoso. E tem uma pequena história que eu queria contar aqui, antes de vocês também falarem um pouco dos instrumentos, né? De que vocês estão trazendo aí. Tony uma vez me trouxe um instrumento que vocês acabaram de falar que é um bongô, é isso? Conga. Eu sou uma conga, eu sou muito ruim com isso, né? Conga.
E aí, para mim, conga era outra coisa, né? Na época era um tipo de tênis. Era igual que chute. Exatamente. Igual, era diferente, né? E ele me trouxe um instrumento que foi uma conga, e ele fez assim: Pedro, eu queria que você pintasse isso. E eu pintei. Aí eu quadriculei ele de vermelho e branco e pintei a conga. E ele ficou muito contente. Eu estava terminando, que eu ia invernizar a conga, tudo. Aí um dia ele leva Brau lá para ver a conga com um percussionista, um canadense que estava com o Brau. E quando ele mostrou, aí Brau, porra, fez uma ducha de água fria assim, porque o Brau não gostou. Disse: pô, você pintou em cima da madeira, né? E Tony foi murchando assim, e ficou bem. Eu senti que ele ficou abatido com a história. Tempo depois, Brau lança a Timbalada com todos os instrumentos pintados, né? Então, assim, você vê que a coisa, a depender do momento e tal. Mas eu queria começar aqui com a questão do instrumento, com meu amigo aqui, Palito, que Palito desenvolveu aí um instrumento. Queria que você mostrasse aí, Palito. Pedrinho, Se você na pudesse. verdade, não é nem o desenvolver o instrumento, o processo desse instrumento Dê para aqui. trás aí que você mostra. Esse aqui é um atabaque, né? Com essa coisa da gente acabar com as árvores, tirar tudo. Então, vai chegar um ponto que já está chegando. Nós não vamos ter madeira para fazer muita coisa. Você vê que os berimbau estão sofrendo, você não encontra boas Biriba já era. Já não existe biriba. Esse menino falou ali a respeito da capoeira, foi quem trouxe a percussão para a gente. A capoeira nos deu muita coisa percussiva. A gente os percussionistas devem muito aos capoeiristas, a capoeira, porque foi através disso que a gente aprendeu muitos ritmos. Agora aí, Palito, tem uma reciprocidade. A capoeira originária são 3 birimbaus e um pandeiro. Era um pandeiro. Na hora que o atabaque entra dentro da capoeira, a Cresce. capoeira vai lá para cima. Você vê que a E sonoridade também, né, outra ajuda, coisa, né? O e grave só já chega aí para poder complementando- pular. Mais um detalhe, peraí, já vou emendar. O pandeiro não é um instrumento que vem da região de Urubás, ele é um instrumento árabe. É árabe. Ele já é adaptado aqui Mas no Brasil. Foi uma coisa que foi assimilada. Como o atabaque né? Foi também, assimilada. que ele vem, né, do recôncavo através dos negros malês, com o nome, origem al-tabaque, que eram os negros malês, os negros muçulmanos. Aí tem uma adaptação, tudo é adaptado no Brasil. Tudo Rapaz, foi o O Abadá adaptado. também é malê. O existe. nome Abadá também, se eu não me engano, é malê, né? Abadá? Porque é uma bata de malê. oração, né? Existe, Não sei. existe Eu nunca até pesquisei. E aí, Palito, Cícero e Pedrinho, você é forasteiro. A Rua da Alegria. A Rua dos da Alegria Barris. dos Barris. O que é a Rua da Alegria? A Rua da Alegria é onde os malês tinham um circo. Isso. Né? E os malês são os grandes responsáveis, os alçais, pela capoeira. Pouca gente sabe disso. Pedrinho me contou essa história. Os malês Eu têm ouvi dele, né? um nível de intelecto acima. Porque Da eles eram alfabetizados. Eles eram teólogos, eram geógrafos, eles eram navegadores. Tinha uma outra cultura. Totalmente, uma cultura árabe, né? Das matemáticas, etc e tal. E só complementando, Palito, uma coisa que você falou interessante e que há uma certa injustiça, como você disse, às vezes as notoriedades desaparecem. Em 1900, Pedrinho gosta do que eu vou dizer, em 1970, ou em 1969, eu fui com um primo meu para o Previsão, com Zé Pretinho, que tinha acabado de fazer Olha a Flor da Laranjeira, Alô, Bahia. quem é o campeão dos campeões? Zé Pretinho. E meu primo chega comigo no Previsão 69, que era no Politeama, e diz: olha, eu quero que ele saia. Aí o dono do Previsão disse: não, esse cara é muito jovem, apesar de que eu era forte. Tudo. Não, meu primo, pá. Aí me deu, Brigava com todo mundo. me deu um silaque, que eu costumo dizer que é um dos pais do Abadá, né? O silaque. E quem era esse cara? Esse cara era Rony Cócega, um grande percussionista. Percussionista, compositor, Aí Rony roteirista. Cócega Você no vai me Previsão. matar de rir. Rony Cócega no Previsão, eu passei a ter uma certa contato com ele, por causa de meu primo, etc e tal. Rony Cócega, ele pega o Previsão 69 com Zé Pretinho e coloca a bateria, a percussão que era no chão
em cima do trio elétrico. Tipo carro de corpo de bombeiros? É, né? De isso. um E lado outra do outro. coisa, Lembro vocês bem. lembram bem que aqueles trios antigos, você tinha lateralidade com a percussão. Então, quando o Zé Pretinho faz isso aí, que para mim, desculpem, o primeiro cantor de trio elétrico para mim foi Zé Pretinho, né? No Previsão 69, antes de Moraes. Ele já cantava com a guitarrinha dele, etc e tal. E quando ele tira a percussão do chão e bota a percussão em cima do caminhão, que não era trio, como o Cícero falou, como se fosse um era caminhão uma de corpo de arrumação. bombeiro. De um Aquilo lado e do ali outro. é Eu lembro. né? Uma Alfredo, coisa assim. até que está com tempo aqui, a gente vai entrar na questão da percussão aqui, mas deixa eu fazer só uma ressalva que você falou o primeiro cantor, seu Orlando Tapajós, ele deu um depoimento que eu achei fantástico uma vez, que ele fez assim, ele falou, o primeiro cantor de trio foi Moraes Moreira, esse no sentido de que viveu cantando ali, né, em cima do trio, apesar de que o trio ainda era muito precário, mesmo com Moraes, né? Ele tinha um som ali bem, ainda não era transistorizado, né? Isso. Mas o primeiro a cantar no trio foi Caetano Veloso. Porque quando ele criou a Caetanave, Caetano viu a Caetanave na praça que estava em frente ao Cine Guarani, que hoje é o Glauber Rocha, ficou emocionado, subiu, estava com a Maria Bethânia, Gal, acho que Gil também estava, e subiram no trio. E ele tinha acabado de vir de Londres, do exílio. Isso. E o pessoal começou a tocar Chuba Só e Cerveja, que era um sucesso que ele tinha criado, acho que em Londres. Aí ele pegou o microfone de seu Orlando, que é um microfone que ele anunciava Bacardi, aquelas, né, as bebidas. Fazia propaganda. Aí começou a cantar e aí começou a chover. Acho que todo mundo chorava em cima do trio. Ele fez assim, ó, não foi o primeiro cantor do trio, mas foi o primeiro a cantar no trio. Palito, tá com você. Explica como é que é esse seu instrumento aí, que é um eco-instrumento, né? Que na verdade eu dei um nome chamado Ecos Tambores, né? Que vem justamente dessa parte do som, de ecoar, e da sustentabilidade, né? Da lei da sustentabilidade. Tinha um grupo aqui chamado Tapa, um grupo de Salvador, que os caras tocavam com esses túneis no chão. No chão. Maravilhoso. Muito bom. Né? Muito bom, que é de Luciano Pinto. Luciano é um dos percussores dessa história. E eu, na Praça da Sé, eu vi o harmônico perfeito. E a gente, como músico percussionista, você entende. E quando ele batia, que tirava o grave no chão, eu digo, rapaz, como soa bem. E não incomoda. É aquela coisa, não é aquele grave que você tem com as marcações de metais, que ela vibra e reverbera. Esse grave aqui, ó. Aí foi o que eu fiz. A ideia foi minha, mas um cara que construiu, um compadre meu, que é um Ogan, que ele faz instrumento. Eu digo, Pita, a minha intenção é colocar um material de plástico. Isso já tem uns 10 anos ou mais desse projeto. Só que a gente sempre busca os parceiros, mas é meio difícil. A minha intenção era montar uma fábrica de instrumento sustentável na Bahia, por ser a primeira capital da percussão e do mundo, se duvidar, a gente está em tudo que é canto, e a gente distribuir isso para as pessoas carentes, no caso, as entidades que precisam, porque os instrumentos, esses instrumentos, são caríssimos. E aqui, com a parceria com as grandes empresas, como Petrobras e outras mais, que eles reciclam, jogam fora tudo isso, você pode muito bem alimentar tanta gente que precisa ter um instrumento. Né? E o que é isso aqui? Isso aqui eu fiz tipo um batá, né? Não sei, mas a origem desse material aí que você aproveitou aqui é o quê? polietileno. Isso né? é uma bombona de É óleo uma diesel. bombona de óleo diesel. Ah, certo. Né? Aqui, ó. Aqui. Você apaga na mesa só. Bom, então, o que acontece? É um instrumento. Não, você pode tocar, só não encostar na mesa. Foi um instrumento que eu comecei a fazer, ele com esse parceiro meu, que ele que constrói o instrumento, a ideia foi toda minha. A gente levou para o Sebrae adorou, aprovou e tudo. E coloquei a orquestra Neo de Bar, ela tocou com meus instrumentos, porque minha filha fazia parte da orquestra Neo de Bar, então usou o surdo, usou o atabaque e usou a caixa, né? Esse tarozinho a gente colocou. A Neo de Bar andou um tempo tocando, porque eles já estavam colocando os violinos de plástico. Eu não sei se você já viu, a Neo de Bar também tem um Tem uma projeto. orquestra lá em São Paulo de crianças que os violinos são de garrafa PET. Isso, então a Neo de Bar já tinha esse projeto, então justamente para poder, né, fazer a história do projeto, eles pediu o meu instrumento, eles levaram um tempo lá tocando, né, com o instrumento, e depois me devolveram. A intenção minha Mas foi... no trio elétrico você toca Eu toco percussão. percussão Mas toda? não Toda é percussão. percussão de plástico, né? Não, mas você toca qualquer percussão lá ou uma específica?
eu toco qualquer percussão, que na verdade é percussão mesmo de trio elétrico que a gente tocava antigamente. Você monta um pá de conga, eu monto timbales. Hoje tem o SPD8 que já você não precisa estar levando os surdos, aquela coisa toda, né? E você trouxe aí um pandeiro? Esse pandeiro aqui tem uma música do Novos de Bárbaro que foi gravada em 89, foi 88, chamada A Terra Tremeu. Eu fui o primeiro percussionista dessa época a colocar um pandeiro no samba reggae. Porque a abertura da música é aquela Terra Tremeu, ela começa assim, né? Eu tocando pandeiro, porque eu não tinha um surdo na época, a gente não tinha um surdo. Pra gente ter o surdo, só quem tinha o surdo eram os caras do Ilhaí, Muzenza, esses blocos tudo tinham surdo. Então, Chocolate da Bahia, eu estava na WR lá na 8 de dezembro. Então, foi a época que estava todo mundo tocando, Bandamé fazendo, os surdos vinham pocando. Eu tinha um repique e não tinha um surdo. Aí Chocó disse, Palito, você tem que dar um jeito aqui para botar o surdo. Eu digo, Chocó, não tem, onde é que eu vou conseguir surdo? Aí a gente começando naquela época já tocando, você não tinha tanto instrumento assim. Aí foi o que eu fiz. Eu digo, eu tenho um pandeiro de 20, pandeirão, meu irmão, que eu não aguentava nem segurar. Não aguentava segurar. Eu disse, eu vou fazer o surdo no pandeiro. Como é que você vai fazer? Eu vou abrir a música tocando, e quando for fazer o pandeiro, eu desafino e faço o surdo, dugu. Foi que peguei o pandeiro, a introdução da música Terra é Meu é assim. Então, a introdução. E a terra tremeu, tremeu, o céu mudou de cor. A introdução dessa música foi um pandeiro. Então, eu coloquei esse pandeiro. Foi o primeiro samba reggae que tinha o pandeiro. Você não tinha samba reggae. Que a gente usava o pandeiro. Então, a minha ideia de colocar o pandeiro, porque não tinha o surdo. E graças a Deus, nessa época, a música estourou. Foi um dos sucessos do samba reggae da Bahia, né? Cícero, e esse instrumento aí que você trouxe, você toca Isso ele? é um sabá, eu não toco ele não. Isso aqui foi Dudu Rose, esteve aqui na Bahia em 2005, que eu lembro. Eu acredito que foi no PECPAN. Isso. Ele é senegalês. E esse instrumento é lindíssimo. E hoje em dia, muitos percussionistas da Bahia colocaram ele no set dele. Tem um som, você toca com a Gui Davi e com a mão. E eu mandei fazer, a banda usa ele aqui. O instrumento que eu gosto de tocar vivo. É Quem mesa, sou né? eu? Porque você está conversando o comigo, bongô. você fica tocando na mesa, né? É o bongô, por quê? Porque o mestre pintado do bongô, que Deus o tenha, foi quem ensinava a gente a tocar, a mim, a Brau principalmente. Se vocês prestarem atenção, o instrumento que Brau arrasa tocando é timbales. É isso. Porque ele pegou a manha de pintado do bongô. Ele toca tudo, né, Bolão? Mas assim, se você tem numa música, eu tenho um amigo que uma vez foi gravar e disse, pô, Carlinhos vai participar de uma faixa para mim, me deu esse prazer de participar de uma faixa para mim. Você tem um timbal para me emprestar? Eu digo, não faça isso. Como é a música? Ele falou, mas me mostrou a música lá. Eu falei, não, cara, o timbal, o cara de cobra toca muito bem. Márcio Vitor toca muito bem. Tem muitas pessoas que tocam timbal. Agora, dê um timbales a ele para você ver. A bagaceira, e ele conseguiu lá um momento da música, lá um especial, que Brau faz timbales. E o bongô, Pintado ensinava a gente as técnicas, do jeito dele, né? Aquilo que Paulinho estava falando. Como é que você está tocando isso aí? É desse jeito, meu irmão. Tem muito estudo, não, muita métrica, muita coisa, não. Você tem que tocar do jeito que você sente, né? Que o seu dendê. E o Pintado ensinava para mim, pelo menos, ele falava assim, rapaz, ele brincava, falar desse jeito. Você toca com as faça dos dedos a baqueta. E Brau fez uma canção com o Vevé Calazans há muitos anos atrás. E quando a gente foi gravar, o Chiclete quem gravou, chamado Selva Branca, que até hoje é um grande sucesso, e Pintado falava para mim, vamos fazer essa levada aí pra gente. E aí eu comecei fazendo com ele e tocávamos em barzinhos e tudo mais. Então é um instrumento que é leve, que é pequeno, pra você levar na mala do carro e brincar. Então, por exemplo, pra te espiar, eu dou a volta no seu muro. Tem uma sonoridade maravilhosa. Esse aqui é um LP, como o Bolão tava falando aí. Latin Percussion, fabricado lá, comprado em Cuba, onde sua filha Bolão, tá. fale dessa sua coleção aí. Eu trouxe brinquedos, Uma né? coleção aí de. Eu faço percussão. muita música para novela, cinema, por exemplo, novela das 18 e das 21 horas, eu gravei todas as trilhas que estão no ar agora. Eu faço muita trilha para cinema também, então a gente usa poucos instrumentos de
digamos assim, com a sonoridade mais tribal, né? Poucos instrumentos de SPL, então a gente usa muita texturização. E aí tem várias. A percussão tem várias possibilidades, depende do que a música, né, precisa. Pode fazer um samba reggae. Então é muito de você. Esse aí foi inspirado no chiado da fita cassete que você Pode ser. Esse é um instrumento japonês, eu ganhei de presente do Orlando Costa, irmão de Leonardo Reis, que são meus primos, né? Sim. São meus primos. Esse aí é o que estoura os falantes esse tudo, né? chaquerezinho assim, que ele vaza em qualquer lugar, isso aqui. Vamos ver quem diga. Como é o nome desse instrumento aí? É um chequerê, um mini chequerê. Ou o agbê, né? Porque ele tem essa corda de puxar aqui embaixo. Que é de cabaça, tradicional. E esse instrumento aqui foi um instrumento que eu mandei fazer sobre encomenda. Que eu precisava, assim, ele é muito versátil. Às vezes eu uso com pele de couro, às vezes eu uso com pele de nylon. Depende muito do que eu vou fazer. Quando eu vou fazer bateria, e aí a bateria vira... Eu preciso de alguns elementos de percussão na bateria, né? Eu preciso de uma tabaque ali, alguma coisa. Ou algo que simule um timbal. Ele simula... Você pode simular isso também, mas você pode fazer... Então a ideia é você ter a percussão como um texturizador, ela fazer parte da música, né, sem tirar a característica principal dela. Então, quando a gente trabalha com música para cinema, música para televisão, ela tem uma outra conotação, a percussão funciona de outra forma. Eu estou fazendo um filme, que é meu primeiro longa-metragem que eu estou produzindo. As trilhas, né, do filme, também o sound design, a mixagem. E é um filme que é um documentário sobre o Henrique Danta, um cineasta maravilhoso da Ramacá Filmes, que tem um documentário sobre os Novos Baianos maravilhosos, chamado Filho de João. Assista, você vai amar esse filme. Muito bom, muito bom. O Henrique é um especialista em documentário. Recentemente eu assisti agora no Glauber Rocha dele Os Heróis do Grude Baiana. E Paulinho Boca Cantor dá um show falando ali. Não, Paulinho muito bom. Genial. E aí, para esse filme, que é um documentário sobre curandeiros da Bahia. Então, pais de santo, mães de santo, benzedeiras, isso do estado inteiro, né? Ele viajou o estado, pesquisou sobre essas pessoas e foi lá, entrevistou essas pessoas e documentário sobre isso. Então o filme, que inclusive foi o trabalho mais difícil que eu fiz, velho, porque assim, eu não sou um cara minimalista. Eu sou um cara de orquestra, eu sou um cara de um monte de tambor, sou um cara... Vamos escrever uma trilha, vamos. Aí eu quero botar violino, cello, quero escrever para quero naipe de sopro, quero, né, quarteto de corda, eu quero... A minha viagem é essa. Ele falou, não, aí a gente teve uma reunião, lógico, de briefing pro filme, e aí saí de lá com a ideia do que a gente conversou. Mas quando eu fiz as músicas, ele falou, não, eu quero tudo minimalista. Que é aquela coisa também do cineasta pensar numa coisa, mas na hora que eu vi, não, é o que eu quero outro som do filme. E eu não sou um cara minimalista. Então eu tive que aprender a ser. Você veio do Cheiro de Amor, né? O Cheiro de Amor foi uma passagem engraçada assim. Eu saí do Cheiro de Amor há 25 anos, né? Sim, mas tá ali, tem uma coisa ali, né? Você tocou com Carla Vida ou só com Márcia Freire? Não, toquei com Márcia e a Carla e ainda voltei para gravar o DVD da Aline. O Cheiro de Amor faz parte da minha história, da minha vida. Eu agradeço muito os momentos maravilhosos que foram criados de sucesso maravilhoso que eu fiz. Muito. Eu tenho um fã com minha foto tatuada no braço. Graças ao Cheiro de Amor. De uma história que foi criada dentro disso aí. Não são poucas pessoas que têm esse privilégio e também essa responsabilidade, né? Porque você ter fãs, você tem que ter responsabilidade pelos fãs, pelo aquilo que você influencia. E aí nesse filme, eu tive que aprender a ser minimalista. Então o que foi que eu fiz?
Quando eu entendi o que ele queria, eu fui na feira de São Joaquim, comprei palhas, comprei vassouras de palha, aquelas vassouras grossas de palha. E eu tenho uns tambores muito exóticos lá também no estúdio, uns tambores grandes. Pô, devia ter trazido esse tambor, é maravilhoso. Ele é feito de papelão, um artista plástico chamado Ives que faz, lá de Itapuã. E ele parece um Ives tímpano. Qualha. Esse aí. Sei quem é. Muito Que acho que tá morando aqui nos Barris, inclusive. É? Aqui Perto. aqui no Barris você tá. É que a gente falou tanto em Barris. É que vocês falaram tanto em Barris que eu tô achando que eu tô lá. Diz que Barreiro é celeiro da música, viu? É, muita E aí gente. Mas, gente, ó, deixa eu falar aqui. A Aí eu gente comecei tá a meio tocar que no folha. limite aqui. Então bora. Eu comecei a usar folha, essas coisas, então eu toco galhos. Toco folhas caindo, folhas arrastando com essas vassouras. E aí o filme, ele é maravilhoso. O filme é lindo, é maravilhoso. Eu fiquei muito incomodado com o que ele queria. Ele sentou lá para assistir o filme. E eu gravei mesmo, assistindo o filme e gravando no estúdio. Eu chamei, venha ver seu filme. Aí ele foi ver e graças a Deus ele chorou, ficou emocionado. Agora eu tô compondo a trilha final do filme, que aí essa vai ser uma trilha mesmo orquestral. Eu vou ter que, né, concluir aqui, porque nossa produtora ali já mandou umas 10 vezes mensagem, assim, pô, já estourou o tempo. Mas primeiro eu queria também agradecer aqui a Tom Matéria, que ele ia participar também com a gente aqui, mas ele teve um convite aí, né, que ele não teve como... Irrecusável, né, e ele não teve como não participar também aqui com a gente, que seria um prazer, né, imagine Um irmão estar aqui. querido. Eu tenho um neto também, mandar um abraço para ele, Luiz Henrique, que é baterista, né? Baterista não, ele quer tocar bateria, mas o pessoal não dá bateria para não incomodar o vizinho, né? Ele mora no Uruguai, né? Então é complicado. Mas assim, eu queria a gente fechar, toda vez que a gente fecha aqui, a gente bota para falar alguma coisa. Eu não vou botar para falar, tirando o Alfredo aqui, que o Alfredo não toca, botar para tocar, né? Vamos fazer aqui. Tem como fazer alguma coisa assim, que dê um fechamento? Claro que tem. Cícero chegar a fazer a cara feia ali, ó. E uma coisa interessante, só para acabar minha participação, a gente falou tanto em Barris e eu afirmo também que os Barris foi o bairro mais psicodélico da Bahia. Verdade. Tudo de cultura nasceu ali, né? Os Barris é uma riqueza Verdade. fenomenal. Então escolha a música pra gente encerrar. Não, toquem Você vocês. pegou, viu, Alfredo? Letícia, quer sugerir aí? Só faltou o violão. Se tivesse aí, já fazia logo essa banda. Era direto para a gravadora. A terra tremeu? Terra tremenda. Bem, aí vocês que são percussionistas que vão dizer Pode aí. ser. Você canta, bola? A gente se vira. Eu só preciso lembrar como é que ela começa, porque eu só lembro do refrão. Então pegue uma mais fácil aí, pega uma mais fácil. A mãe natureza. Aê! Ah, quem cante, que grite, Bola, o melhor. E os deuses cantando e gritando com todo carinho. Mas com fé e com grito, a gente venceu. E diga valeu. E a infinidade do meu canto tão se vira. Pra essa raça tão sofrida, raça negra, criticada e oprimida. Mas com fé, Deus venceu. E a terra tremeu, 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 tremeu. E o céu mudou de cor, mudou de cor, mudou de cor. O bloco do reggae chegou, 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 chegou. Museu da Jamaica, Salvador, yeah, yeah, yeah. Jamaica, Salvador, yeah, yeah, yeah. Jamaica, Salvador. Obrigado, Pedrinho, pelo convite, meu irmão. Quero vocês. Um abraço. Bolão, Palito, Valeu, Cícero, Pedrinho. Alfredo. Bom demais. Gostei da voz, Obrigado. viu, Bolão? Obrigado.